Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast, agora em Hermelino Matarazzo, né? Nessa nossa segunda temporada, nós estamos com o pé na estrada e hoje viemos falar com esse pastor querido, pastor Celso de Carvalho, aqui da igreja de Hermelino Matarazzo. Pastor, primeiramente, muito obrigada por nos receber, abrir as portas da igreja para a gente hoje. E o nosso papo hoje tá bom, viu, pastor? Muito bom. Vocês apenas honram a gente. Vocês virem aqui, estarem aqui, a alegria é nossa. Amém. É gostoso estar com vocês. Amém. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do pastor, da igreja de Hermelino, né, do Ministério de Pinheiros aqui em Hermelino Matarazzo. Mas vamos lá, pastor, vamos começar um pouquinho falando sobre a sua conversão. Eu sei que são anos aí já, né, de estrada, muitas experiências, muitas histórias, mas lá no início, né, quando tudo começou, como foi esse encontro com Jesus? Como foi essa conversão? Como o senhor conheceu a palavra de Deus? Aline, crianças que nascem num lar evangélico praticante, elas têm dificuldades de saber quando ocorreu. Nós temos aí uma briga ou discussão teológica que cada um tem que ter um encontro com Jesus, mas essa dificuldade permanece. De modo que, como eu nasci num lar cristão, crente evangélico praticante, fica difícil a gente saber até onde vai isto ou aquilo. Mas aos 5 anos, eu me lembro que aos 5 anos, um pastor lá no interior fez um apelo e eu levantei a mão e fui lá na frente. E talvez tenha sido esse o maior ato. Fora desse não teve nenhuma grande coisa aqui, porque eu não soube, nem sei fazer a diferença quando que eu era e quando que eu não era. Não sei se isso... Mas aos 5 anos? Aos 5 Bem anos. novinho, né? Sim, disso eu lembro. Que normalmente, com 5, 6 anos, a gente ainda não tem essa consciência, né, do chamado e desse encontro com Deus. Foi bem novinho. É verdade, Aline, mas hoje a literatura evangélica, estou aproveitando para orienta que o primeiro chamado que os pais devem fazer para um filho, para ele aceitar Jesus como Salvador, é aos 5 anos. Interessante isso, né? É verdade. E lá foi feito numa época em que não havia nenhuma literatura. Né? Então, sim, aos 5 anos. Que bom, que bom. Glória a Deus. E a IEP, né, a Igreja Evangélica de Pinheiros, quando ela surgiu na sua vida? Foi um convite? Estava passando pela rua, né? Os amigos vieram para a igreja. Como que foi esse encontro com o Ministério de Pinheiros? Tá, foi por acaso. Mas esse acaso não é tão acaso assim. Há um caso a ser contado. Eu era batista. Então, fiz faculdade teológica batista, fui chamado para ser pastor batista. E nessa época houve alguma coisa e eu passei a ir conversar, estudar a Bíblia em Campinas, cidade de vocês, com um pastor chamado pastor Olavo Pereira. E então eu disse a ele que queria ir numa igreja. E nesse tempo, primeiro eu fui para a Congregação Cristã no Brasil, passei 1 ano. Depois fui para a igreja O Brasil para Cristo. Não que eu fui para ficar lá, mas depois de tantos anos batista, você tende a precisar de muitas explicações. E aí o pastor Olavo Pereira disse, tem uma igreja que vai dar certo para você. E me indicou então a Igreja Evangélica de Pinheiros, e eu fui e fiquei. Depois disso, passado algum tempo, a igreja então de Pinheiros me ungiu pastor para ir ser pastor no Tatuapé. Só que para o Tatuapé iriam muitas vidas da Igreja Batista e de outras igrejas, e daí nasceu essa ideia porque eu fui para substituir um pastor, o pastor Casinha Nova, lá no Tatuapé. E daí eu comecei a pensar em estabelecer, instituir uma igreja em São Miguel Paulista, mas terminei fazendo em Hermelino Matarazzo, porque entendo que Deus conduziu para isso, até por causa do prédio, do local. E assim a gente começou aqui, dia 14 de abril de 1995. Glória a Deus. E sempre foi nesse prédio aqui mesmo? Ou teve algum outro local e depois veio aqui para onde está a igreja atualmente? Sempre aqui.
é que comigo começou em Tatuapé, fomos para São Mateus, esta igreja aqui. Tatuapé, mas não era este povo, poucos deles, ou até muitos deles. Tatuapé, São Mateus, e aí viemos para cá, para esse local. Ah, legal. E hoje a igreja cresce e é uma grande bênção. São quantos anos já aqui, pastor? Preciso fazer as contas, 95, 5, 27. 27. Quando você fala a Muito igreja bom. cresce, veja, é triste falar, a igreja cresce, mas diminui, porque nós estamos em tempos, não aqueles difíceis da Bíblia, não é a pandemia que levou a esses tempos, mas de fato há hoje uma tendência das pessoas irem para uma igreja que lhes seja mais favorável. Eu não sei se favorável no quê, mas sim, eu cheguei a perder a igreja perdeu quase 20 membros para uma igreja só, grande e longe daqui. É mesmo? Sim, e muitos deles não estão em nenhuma, mas foram. Misericórdia. Então há uma perda muito grande. Há crescimento, mas há perda. Mas, É triste dizer, mas esta é a realidade, infelizmente. A gente ora para Deus renovar as nossas forças e a coisa mude e o Espírito Santo incomode até mesmo aqueles que saíram, que eles possam voltar. Né? Hoje nós temos, eu diria 20, cerca de 20 jovens novos aqui, que não conhecem o Evangelho, que não viram falar disso, que têm uma dificuldade danada de conviver como igreja aqui. Estava falando com você no início. Até a abertura eles não entendem o que está acontecendo. E nós estamos agora com essa demanda para compreender e para saber o que fazer para pregar o Evangelho para eles. Porque veja uma coisa, Aline, é diferente você pregar a doutrina para crentes e pregar o Evangelho para não crentes. Uma coisa, é outra coisa. É um desafio, né? Sim. É um grande desafio. Pastor, vou sair um pouquinho do protocolo aqui, rapidinho, mas é que o projeto que Hermelino faz com as crianças é assim, é maravilhoso. Então eu queria que o senhor falasse também um pouquinho desse projeto que é feito fora aqui da igreja, né, da estrutura aqui da igreja, mas que também tem alcançado muitas crianças, né? E é um projeto lindo, a gente já conversou um pouquinho sobre ele em um outro podcast, né, num outro bate-papo. Mas eu queria que o senhor falasse como surgiu essa ideia e como está esse projeto hoje em dia. Eu tenho, para mim, que até eu brinco com alguns pastores que me chamam de batista. Porque como eu fui sempre batista, até no ministério há uma brincadeira, quando me chamam às vezes em alguma reunião, vou chamar agora o pastor Amado Batista. Tem o cantor e eu. A piadinha. Isso. Mas eu devo dizer que como batista, isso eu chamo de visão. Os pentecostais chamam estas ideias de visão. O pentecostal diz, eu tive uma visão. O batista diz, eu tive uma ideia. É a mesma coisa. Então, eu humildemente digo que Deus me deu algumas visões de obra. E uma delas foi que em 2004, aqui, não foi em 2004 não, foi antes, mas eu não me lembro agora, nós fizemos uma EBF, Escola Bíblica de Férias. Daí eu disse na época, não, mas não pode ser essa EBF que nós estamos pensando, porque a EBF é sempre em julho, mês de férias, você faz 3, 4 dias e depois para. Eu disse, não, a nossa EBF é para sempre. Como assim? Vou ser rápido, porque você me falou que tem problema do tempo. Se a gente começar na quarta, quinta, sexta e sábado, ela terá no domingo. E no domingo nós avisaremos que próximo domingo tem. Então a gente fecha a igreja para os outros, para receber aquele povo. Naquela época nós recebemos 204 crianças aqui em Hermelino. Uau! Quando a gente terminou, a gente marcou para o próximo domingo. Vieram 80. No outro vieram 50. No outro vieram 30 e se estabeleceram. E aí a gente pegou essas crianças e distribuiu para igrejas aqui. Muito bem, então nasceu a ideia de fazer EBF todo ano, mas não aqui, em outro lugar. E assim a gente foi fazendo EBFs. E uma que nós fizemos no Jardim La Pena,
nós não chamamos mais de Jardim La Pena, chamamos a nossa segunda igreja. Então nós temos uma igreja aqui e uma igreja no Jardim La Pena. Só que a igreja do Jardim La Pena nós chamamos de igreja de crianças. São 60 crianças fixas, para lá vão 10 obreiros, todo domingo, e esta é a obra que a gente faz lá. Então, estes jovens que estão vindo aqui para cá, é porque este ano, 2022, a gente fez uma nova formatação. Então, esta criança fica lá até ser adolescente. Alcançou o adolescentamento, alcançou esse ponto, ele vem para Ermelino. Uhum. Então, muitos desses vieram, mas a maioria deles não eram nem da EBF, nem da igreja do La Pena. Eram da comunidade que terminaram vindo para cá. Não sei se deu para entender. Para falar sobre isso, precisa muito tempo. Por quê? Porque nós fizemos EBF aqui em São Paulo, no interior, em Peruíbe, em Suzano, todos eles com esse foco de manter uma igreja de crianças. Não, glória a Deus. O pastor Celso, ele gosta sempre de falar, né, que Suzano a gente inova, faz algumas coisas, mas Ermelino é pioneiro aí em algumas ideias e alguns eventos. Ermelino está anos-luz aí na nossa frente também, viu, pastor? Você sabe, Aline, o que atrapalha e o que atrapalhou e o que não foi bom esta visão? A própria igreja. A igreja não está preparada para ser uma igreja de crianças. Entende? Uhum. Ela muitas vezes não gosta que as crianças estejam na igreja, porque elas atrapalham, elas fazem barulho, elas não fica aquele culto lindo. Não é paradinho. Então tem essas coisas. Eu tive caso aqui de quando fechamos a igreja para receber os outros. Uns irmãos vieram naquele dia e disseram: hoje não tem EBD? Você não está sabendo? Hoje nós vamos ajudar. Ele disse: não tem nada para mim aqui. E foi embora. Não acredito. Sim. Então, temos essas coisas no nosso meio, né? Difícil. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de criança, né? Eu trabalho com criança, então, quando eu conversei com a Valéria também, eu chorei e eu choro mesmo, porque eu sei que é um trabalho incrível, que muda muitas vidas, muitos adultos, né? Eu acho que é um trabalho espetacular mesmo. Agora, ele é difícil porque ele não traz dinheiro, mas ele leva dinheiro. O nosso gasto, não sei se falar aqui de dinheiro, só para compreender, o nosso gasto lá no Jardim La Pena é R$5.000 por mês. Uau! Sem pagar pessoal. Todos voluntários, né? Sim. Da igreja. Locação, lanche, luz, água, a van, o motorista da van. Tem que ter uma visão lá na frente, né, pastor? Porque se for pensar agora, você vai falar assim, nossa, é um dinheiro que eu estou jogando fora, que eu estou gastando à toa, enfim, né? Pensamentos tem diversos, mas se você tem uma visão lá na frente, de quando essas crianças estiverem mais velhas e elas estiverem firmadas e estiverem abrindo outras igrejas e levando o evangelho, é uma coisa muito linda, né? Por isso dá uma ideia aí, se toda igreja fizer uma EBF, não com um fim em si mesma, mas fizer uma EBF, só que aí tem problema, por exemplo, você tem que dar para fazer uma EBF na vila tal, mas para fazer uma EBF lá, você tem que de antemão ter contratado o prédio para fazer com que todo domingo eles voltem, e eles voltem, e eles voltem. Se salvar uma alma. Amém. Né? Glória a Deus. Voltando um pouquinho aqui no nosso foco, tá, pastor? Fugimos um pouquinho porque o assunto era muito bom e a gente não podia perder a oportunidade de saber mais desse projeto. Quem quiser conhecer mais, venha para Ermelino, o pastor está aqui para explicar, né, pastor? Para detalhar, né, para quem quiser conhecer mais esse projeto. Quem trabalha com criança no nosso ministério, nas outras igrejas, quiserem conhecer um pouquinho mais, aprender aqui com o pastor, com os voluntários, né, a irmã Valéria, o pastor Cláudio e tantos outros que estão aqui, sabe, dispostos a fazer essa obra, venha para Ermelino, conheça esse projeto que é maravilhoso. Mas voltando aqui no nosso papo, que o assunto é outro, é sério e é difícil, pelo menos para mim, viu, pastor? Olha só. Quando eu soube desse tema, eu achei bem complicado porque eu não entendo muito, né? Aprendi um pouco dentro do nosso ministério sobre esse assunto, mas confesso que
sou meio perdida Tá bom. quando se fala de eleição e predestinação. Então, eu queria que o senhor falasse aí um pouco o que é ser eleito, predestinado, né? Eu sei que o dicionário fala algumas coisas e a gente consegue entender um pouquinho, mas biblicamente falando, o que é eleição e predestinação, pastor? Pergunta difícil. E eu tenho para mim que ao invés de te responder o que é, eu vou, talvez, eu vou examinar, preferir dizer o que cada um significa, ou o que as igrejas pensam sobre isso, Tá. mesmo porque a gente havia combinado que esse tipo de pergunta não se fazia. Muito bem. Vamos pensar assim, que os que creem em não eleição e não predestinação, ou seja, os que não creem em eleição e predestinação, uma vez que a crença em eleição e predestinação é que Deus salva os eleitos. Portanto, a pessoa foi predestinada para a salvação. Os que não creem assim, vamos chamá-los de arminianos. Só para. Não é que sejam, de arminianos. E vamos chamar os que creem sim em eleição, no chamado de Deus anterior, vamos chamar de reformados. Só para a gente compreender um pedaço aqui. Então, todo arminiano, quando ora, ele é reformado. Eu vou dar um exemplo. E todo reformado, quando prega, ele é arminiano. O que significa isso? Se estiver muito difícil, significa o seguinte, que o que crê em eleição e predestinação, para ele tudo foi Deus. Inclusive o toque na minha vida para eu receber ele. Isto é, reformado, e o arminiano crê que eu sou mau, mas sobra um pouquinho em mim que eu posso dizer, puxa, eu preciso ser crente. Para quem crê em eleição e predestinação, não. O homem é totalmente incapaz disso. E daí surge o que é eleição e predestinação. Se alguém disse, eu vou receber Jesus no meu coração. Não, não foi ele. Foi Deus que, como o tinha como eleito, foi lá e tocou nele, e ele então acordou e disse, eu quero. Isto é eleição e predestinação. Ou seja, tem uma frase que diz assim, o propósito de Deus, isto são os que creem em eleição e predestinação que veem assim. O propósito de Deus é salvar todos os homens. Deixa eu dar uma palavra antes. É complicada a frase, tá bom? O propósito de Deus é salvar todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. É difícil. É complicado. Isso. Porque ele não vai salvar todos os homens sem exceção. Porque não só vai salvar todos, e nós cremos nisso. Nós mesmos, quando eu falo nós, os que não creem em eleição e predestinação, sabem que Deus não vai salvar todos. Estarão dois numa moinha, estarão dois ali, um será levado, outro será deixado. Então, mas aquele que recebeu é porque creu, mas só creu porque o Espírito Santo tocou na vida dele. Isto é eleição e predestinação. Vamos dar um fôlego para você me contrariar ou falar e eu poder falar mais um pouquinho. Não, eu ia só perguntar para o senhor se é diferente uma coisa da outra. Porque a gente fala eleição e predestinação, mas uma coisa liga a outra ou uma coisa é diferente da outra? Não, uma coisa liga a outra. Tá certo? Eu sou eleito porque eu sou predestinado. Mas não pode ser predestinado e por eu isso é sou, eleito. Sim. Também pode. Sim. É que os institutos, eles têm algumas diferenças que nem sei se eu estou apto para ensinar, porque não me preparei para isso. Mas sei que sei que, por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui. Hoje quem melhor visibiliza, a gente tem melhor visualização do que é
o eleito e o predestinado na pessoa dos calvinistas. Calvino, né? Presbiterianos, por exemplo. Por quê? Porque eles creem nos 5 somentes, ou seja, aqueles chamados 5 solas, só Cristo, só a Escritura, só para a glória de Deus, só isso, só a graça. E os outros têm uma tendência de crer que boas obras salvam mesmo os crentes evangélicos. Veja a frase: se eu merecer, Deus me dá. Crentes evangélicos falam isso. Se eu for bom, então, espero que os calvinistas me perdoem se eu errar alguma coisa, mas eles são os que mais conseguem mostrar no mundo a real situação da eleição e da predestinação, crendo em 5 pontos. Quem crê nesses 5 pontos, ele é aquele que crê em eleição ou predestinação, que é a depravação total do homem, total porque ele não pode fazer nada, nem aceitar Jesus se Deus não interferir na vida dele pela graça. Ele elege ou predestina incondicionalmente, ou seja, não é porque o cara mereceu. Se você perguntar, mas por que é? Não sabemos. Só sabemos que Deus... O sacrifício de Jesus é eficiente ou limitado? Não é que é limitado porque não é suficiente. É porque só faz efeito para os eleitos. Não vai salvar quem não é eleito. Graça irresistível, ou seja, se Deus tocar na vida da pessoa, não tem como ele vai vir. E preservação dos santos. Desculpe, perseverança dos santos. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. É aquela frase do Kelson Oak, um cara que eu gosto muito, que diz assim: Deus não ia salvar você para depois de salvar. Salvou. Então, isto é, em tese, o crer em eleição. Esses 5 pontos são mais fortes nessa demonstração do que é. Mas daí, pastor, agora pensando um pouquinho no nosso ministério, dentro desses pontos, o que o nosso ministério, os nossos pastores, né, tudo que a gente tem aprendido, o que encaixa para nós, cristãos, nós da Igreja Evangélica de Pinheiros, o que encaixa para nós e o que não encaixa tanto assim para a gente, com a visão que nós temos mesmo de ministério? Outra pergunta dificílima que você me fez e complexa. O chamado Ministério da Igreja de Pinheiros tem feito uma coisa muito importante nos últimos tempos. Eles têm se reunido, nós temos nos reunido. E muitas reuniões de pastores. Glória. Felizmente, muitas brigas. E quando eu falo brigas, discutindo essas coisas, não é? Temos diferenças. Então, não dá para dizer que o nosso ministério prega a eleição e a predestinação. O que nós temos são pastores. Temos, a meu ver, 3 tipos ou classes de pastores. Os que são, como eu disse no princípio, arminianos, para quem está ouvindo e entende bem do assunto, não quer dizer que arminiano seja a palavra mais correta para classificar. Ou seja, aqueles que creem que o homem é depravado, a depravação existe, mas sobra nele um quesinho de bom que ele pode. Então nós temos estes. Nós temos os que não de jeito nenhum e nós temos os quase. Tem um livro que fala sobre os quase calvinistas. Quase calvinista não quer dizer que ele é quase, né? Quer dizer que ele não é, em tese. Porque nós temos, então, respondendo a tua pergunta, nós pastores do ministério, se é que eu posso, estou autorizado, não por alguém, mas pelo que eu conheço, falar o que eu estou falando, que nós temos sim pastores que são calvinistas, creem em tudo isso, mas nós temos pastores que creem só em parte e temos pastores que não creem em muita coisa disso não. Eu vou dar um exemplo para você. Vocês já devem ter visto que alguém na igreja, qualquer delas, fala assim: temos visitantes aqui. Aí ele começa a dizer assim: não foi você que veio aqui, foi Deus que te trouxe. Ora, então,
Compreende o que eu estou dizendo? Muitas vezes na Uhum. nossa fala nós somos calvinistas, Sim. mas quando perguntam para nós, eu não creio nisso. A gente diz assim, eu fui salvo pela tua misericórdia, Senhor. Isso tudo é fala de quem crê em eleição e predestinação. Mas quando vai pregar, ou quando vai dizer, ou quando vai responder, não, de jeito nenhum, eu não creio nisso. Quando nós oramos, nós dizemos, sim, Senhor, foi a tua misericórdia, foi a tua bondade. Não tinha nada em mim, não tinha nada em mim, a gente diz, mas não creio em depravação total. Enfim, então, finalizando, o nosso ministério, eu não creio, nós não somos calvinistas, temos calvinistas, nós não somos todos arminianos, mas os temos, e temos uns que não são nem uma coisa nem outra, porque talvez sejam quase calvinistas. Não sei se consegui. Está muito técnico hoje, né? Porque eleição e predestinação não é fácil. Então, é um assunto bem complexo mesmo. Por isso que escolhemos o senhor para falar sobre isso. Mas você também escolheu errado, porque se não tivéssemos em podcast, talvez a gente falasse mais um pouco mais simples. Não, pastor, mas pode. Não é que Pode falar. é que nós temos os calvinistas no mundo inteiro, os Sim. arminianos e nosso ministério, eu preciso dizer Caminhar. como você não me perguntou o que eu sou e nem vai perguntar, está proibido, caminhemos. Era a minha próxima pergunta aqui, pastor. Mas o senhor já me proibiu de perguntar. Não, eu queria saber um pouquinho, fugindo então de querer saber, depois eu pergunto. Quando o senhor esquecer, aí eu pergunto de novo. Perfeito, perfeito. É que eu fui pesquisar um pouquinho, como o senhor falou, meio técnico, né? Quer dizer que você pesquisa e me perguntar para ver se eu sei, é isso? Lógico, que eu não entendo muito do assunto, então eu tive que fazer uma pesquisa. Eu sei que o senhor já entende muito mais, entendeu? Tá me chamando de velho. Né? É que eu não podia chegar aqui sem nada na mão, né? Na realidade, cheguei, mas um pouquinho do que eu pesquisei aqui, uma coisa mais técnica mesmo, bem dicionário, né? Tá. De eleição é ser escolhido para uma função, né? Você ser eleito, ser escolhido para uma função, para um cargo. E predestinação também é ser escolhido, mas para um destino, né? Então, pensando nesse sentido do próprio dicionário, né? Por isso que a minha primeira pergunta foi para saber se era diferente ou se uma coisa ligava a outra, né? Porque os dois faz parte do ser escolhido, mas um puxa mais para a coisa da função, de cargos, e o outro para destino, para onde você vai, né? Para que caminho você está seguindo. Então, pensando um pouquinho nisso, o senhor concorda? É isso mesmo? Aqui na eleição e predestinação, a eleição é para a salvação e a predestinação é para as obras. Veja, faz uma diferença. Não é? Porque nós usamos, é fácil nós, ou aqueles que não são calvinistas, falar em predestinação, porque não liga à eleição. Então, se eu sou salvo, eu sou predestinado para as boas obras, ou até para o ministério. Mas, para os que creem em eleição, tudo bem, eu sou salvo e predestinado para, mas é que aqui eu sou eleito para a salvação e, portanto, predestinado para as boas obras. É ligado, não tem como separar esse negócio. Agora, Abraão foi predestinado para, ele foi chamado, eu poderia dizer, na minha visão, eleito para fazer aquilo que ele fez. Os servos de Deus foram eleitos, já sou eu quem está falando, eleitos e predestinados para fazerem aquilo. A diferença aqui é que nós estamos falando não de fazer alguma coisa, mas da salvação. Ir para o céu, não ir para o inferno. Dessa maneira, a grande discussão quer dizer que Deus então está escolhendo alguns para salvar e ele está escolhendo outros para ir para o inferno? E a resposta é não. Ele só está escolhendo para salvar, porque todos já estavam no inferno. Sim. Não sei se... Então, e eu entendia o contrário. Eu achava que a predestinação era por conta da salvação. Porque como é ser escolhido para um destino,
Então logo a gente já pensa no destino, que é a Mas você salvação. entendeu certo. O que eu estou dizendo é que você tinha pensado na eleição? Aí a eleição seria, por conta do que significa, que seria a função, aí seria as Mas obras. primeiro vem a eleição, nesse sentido. Aham. Entendeu? Porque eleição para a salvação. Eleição para receber a graça. Por fé, pela graça sois salvos. Então, primeiro eu salvo você. Quer dizer que aquelas obras que eu estava fazendo, elas não têm sentido, porque Deus nos elegeu pensando nas obras que você faz. Então, esta sequência seria eleição, destinação. Entendi. Mas não quer dizer que eu esteja certo, tá bom? Não, é que eu não sou entendida, então eu pensava ao contrário, né, do predestinação, mas eu não entendo muito, por isso que eu tô aqui, para conversar. É porque quando nós falamos as coisas, a gente fala segundo um conhecimento que a gente já tem. Né? E a gente precisava deixar o conhecimento que a gente pensa que eu não tenho esse problema. Às vezes a gente quer explicar as coisas pelo nosso conhecimento, né? O conhecimento não, pela nossa experiência. Então, não é assim. Você imagina, eu fui pregar numa igreja e o pastor me conhece, aceitou que eu pregasse lá, e ele disse, só preciso te fazer um favor. Não faça apelo. Quando terminar, não pergunte quem quer aceitar Jesus. Você sabe por quê? Ele não crê nisso. Porque as pessoas são eleitas. Não precisaria, então, fazer o apelo, isso. né? Não precisaria fazer o apelo. Olha só, eu disse, pode ficar tranquilo. Preguei. E mais, na pregação, você não vai encontrar um pregador que crê em eleição e predestinação dizendo assim, atenção, olha, porque parece que seria assim, eu estou pregando, mas você aceita se quiser, porque Deus conhece os seus eleitos, não é assim. A pregação é a mesma. Entrega hoje a tua vida para Jesus. E se ali estiver aquele que Deus chamou, uma vez que a manifestação da graça sobre a vida vai acontecer pela palavra, pela pregação da palavra. Então a pregação é a mesma, não muda muita coisa. O que muda são as brigas internas. Um crê que perde a salvação, o outro crê que não perde. Um crê que não é depravação total, o outro crê que é. E fica nessa batalha que já está marcado o dia de acabar. É quando Jesus voltar. Antes. E pastor, agora pensando nessa batalha, né, nessa divisão até um pouquinho de pensamentos, né, como lidar com uma igreja que tem pessoas assim, que pensam mais para um lado, pensam mais para o outro, mas estão todas no mesmo lugar, dentro da igreja, como pastor, como lidar com essas diferenças de pensamento e levando todos para o mesmo caminho, né, para o mesmo lugar, com esses tipos de pensamento? Aline, eu considero essa pergunta a mais fácil e simples, dependendo do que o pastor sente. Vou dar um exemplo aqui. O pastor da igreja adventista do sétimo dia pediu esta igreja emprestada enquanto ele fazia a reforma lá. Eu disse, quando vai ser os cultos? Ele disse, aos sábados. Você acha que teve algum problema? A resposta, não. O adventista não prega sobre o sábado. Não vai ter problema nenhum, porque ele não vai dizer que o sábado é o certo. E nós não pregamos sobre o domingo. Você já viu alguma pregação sobre o domingo? Não, a resposta é não. Nós guardamos o domingo? Será que guardamos? Não sei. Nós guardamos o domingo, mas nós não pregamos sobre o domingo. O adventista do sétimo dia guarda o sábado, mas não prega sobre o sábado. Então nós entramos num acordo. Eu não prego a favor do domingo e você não prega a favor do sábado. Daí ele disse, mas nós não fazemos isso. Então podemos estar juntos. Então, não é toda discordância que não dá para andar juntos. Vou dar um outro exemplo. Peço permissão aqui se algum calvinista ouvir esse podcast, então pense assim, pensa numa igreja calvinista. Na igreja calvinista não vai ter discussões sobre se perde a salvação ou não. Mas eu vou arrumar aqui um tema que teria discussões. Pré-milenismo, pós-milenismo
amilenismo, vai ter. Nós vamos ter no calvinismo pastores que são pré, outros que são pós, outros que são a. Muito bem. O que tem que fazer? Não se prega isso. Isso não salva. Mesmo porque quem salva é a eleição. Isso não salva. Isso não faz crescer. Isso não muda a sua santificação. Então é simples. Temas assim, que não interferem na doutrina, na santificação, fiquem quietos. Discutam entre vocês. É fácil, dá certo sim. Agora, quando o tema é de perder a salvação e da eleição e predestinação, tenho experimentado que no nosso meio isso é ruim. Ainda não estamos preparados para conviver aqui em Ermelino. Eu conheço os irmãos que creem que perde a salvação. E eu acho engraçado que o irmão que crê que perde a salvação, ele fica contente de se punir. Nós os que cremos que perde a salvação, a gente diz, e Deus está certo. Se eu pequei, ele tem que tirar a salvação de mim mesmo. Eu volto para lá. Sim, está certo? Então nós temos porque a gente pensa assim, que quem crê que perde a salvação, está certo, porque pecou quando peca. E o que crê que não perde, é um cara que não vai se santificar, porque eu salvo mesmo, mas é porque não conhece a doutrina da salvação. É possível conviver juntos. Mas mesmo eu creio que nosso ministério, salvo o melhor juízo, peço vênia, companheiros, para dizer isso, não estamos preparados ainda não. É melhor, então, que nem fez com o outro pastor, não tocar muito. Não, mas era melhor que os pastores assuntos conversassem. Mas conversassem sentados, sem ficar vermelho. Conversassem, ouvindo o outro e as suas razões, sem defender as próprias. Imagine aqui se você me perguntasse o que eu sou e eu dissesse e eu começasse a fazer um discurso, porque todos têm que ser igual a mim. É igual eu, igual a mim em português. Enfim. Mas deveríamos conversar. Deveríamos gastar tempo com isso, nós pastores. Ou nós Fica obreiros. A dica, né? Fica a dica. Fica a dica. Mesmo porque muitas pessoas acham que tudo também gira em torno de pecado, né? Se eu pensar desse jeito é pecado, se eu pensar de tal maneira é pecado. E quando se fala em predestinação, parece que quem tem um pensamento um pouco diferente, não, isso daí, esse pecador aí não tem mesmo a salvação, Jesus não vai... Se a gente não falar em eleição e predestinação e fica mais fácil falar de eu perder a salvação ou não, então eu já sei quantos vão para o céu, ninguém. Porque exatamente. Você, infelizmente, não, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas, se acontecer um acidente, temos um advogado. Amém. Eu nem sei como que está o nosso tempo, pastor, mas... Nem eu estou nervoso aqui, tomara que ainda está nervoso, pastor? Não precisa ficar nervoso, não. Já passou tanto tempo conversando aqui, estamos de boa aqui. Mas, se o senhor quiser trazer mais alguma coisa sobre predestinação, eleição, trazer uma palavra para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que fazem parte do nosso ministério, que não conhece, agora está conhecendo um pouquinho mais, né, da opinião do senhor. Não vou forçar a falar o que o senhor pensa, a sua opinião. Na realidade, eu vim por causa disso, para saber a sua opinião, mas se o senhor não quiser falar, não tem problema. Mas trazer uma palavra, né, para os nossos irmãos, para os membros da nossa igreja, do nosso ministério, para todos que estão nos assistindo, que tem tanta dúvida, né, muitos que têm esse medo, será que se eu fizer tal coisa, então eu não sou salvo nunca mais, né? Ou então, não, eu tenho a graça, então eu posso fazer o que eu quiser a minha vida toda, que eu sei que no fim eu vou ter a minha salvação. Então, se puder deixar uma palavra, né, para essas pessoas que têm tanta dúvida, que não sabem muito bem o que fazer, não sabem se eu pecar eu não vou para o céu, ou então eu posso pecar à vontade porque eu vou para o céu de qualquer jeito. O que o senhor poderia falar, então, para tirar um pouquinho então, dessa dúvida geral e tudo isso? E o que o senhor acha também? Bem, você me faz uma pergunta dessa e pergunta se eu posso falar um pouquinho. Eu não sei nem começar fazendo uma preliminar aqui. Mas eu creio e acho super legal você ter certeza das coisas. Então eu ter certeza que eu sou salvo. Amém.
e que se eu pecar, eu continuo salvo. E se eu pecar de novo, eu continuo salvo. E se mais uma vez, eu continuo salvo. Porém, se eu disser, sou salvo mesmo, esta frase, sou salvo mesmo, é uma dica para as igrejas que creem que a salvação é para sempre e não se perde, é uma dica para julgar que aquela pessoa não é salva. Porque quem é salvo, o pecado para ele passa a ser um desastre e ele continua achando que aquilo é horrível. Este é o sentido da salvação. Então é gostoso você saber que é salvo. E que se você pecar, você tem um advogado. Claro, estamos falando de arrependimento. Tá certo? E não quero entrar em o que é arrependimento. Vamos deixar isso para outro dia. Outra dica que eu dou é que talvez a nossa alegria como salvos esteja um pouco baleada. Parece que ela bebeu muito. Porque a nossa alegria para com Deus tem sido feita de fazer as coisas. Eu acho até que isto vai ser um assunto do pós do pastor Adriano de Suzano, que as pessoas, os crentes, eles se alegram muito em fazer alguma coisa para Deus. Professor da EBD, pastor, pregar, fazer a obra no Jardim La Pena, eles se alegram com isso. Mas esta não deve ser a alegria do crente. A alegria que Deus quer é intimidade com Ele. Então a nossa alegria não deve ser porque faz. Deve ser porque Ele. Por causa dele. E não tem a ver com fazer. O fazer é depois. Quando os discípulos voltam, a gente expulsou o demônio. Mas não esteja aí a vossa alegria. A vossa alegria esteja em que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Entende? Então, intimidade com Deus. Eu acho isso. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Ler Bíblia, orar, para ter alegria com Deus. Sabe? Usar a palavra namorar é terrível hoje. É o noivo e a noiva se alegrando. E não estão fazendo nada. Fazer alguma coisa é depois. Interessante, Aline. Se você quiser saber que oração, tem um alarme dizendo ali agora que a hora está avançando. Essa palavra eu deixo. Alegria. Sabe, o marido alegre com a esposa, ainda hoje eu tive essa experiência, e eu estava na cozinha, e eu cheguei, e minha mulher, fiquei ali um pouquinho, ela disse, você quer alguma coisa? Eu vou falar mais alto talvez. Você quer alguma coisa? Eu falei, quero. Ela disse, eu sei que hoje o almoço precisa ficar pronto mais cedo. Eu falei, não estou com fome, nem quero almoçar. Eu estou aqui por causa de você, estou te olhando. Perceba. É uma prática que aconteceu. Então, não é porque vai fazer o almoço. É porque eu quero estar junto de você. Eu deixo essa palavra, cada crente, se fizer essa mudança hoje, vai viver melhor. A alegria com Jesus, sabe quando eu oro lá? Eu posso orar falando com ele do jeito que eu quiser. E o exemplo que eu dou é daquela criança que o pai falou assim, menininho de 6, 7 anos. E o pai disse, Pedro, você ora para a gente almoçar? Ele disse, sim, papai, eu oro. Então ore. Ele disse, Senhor, ajuda meu pai. Porque faz 1 mês ou mais que ele me prometeu que ia consertar o portão da nossa casa para eu poder soltar o meu cachorro, Senhor. E ele não fez isso até hoje. Então, o Senhor dá um jeito nisso para que ele conserte o meu portão para eu soltar o meu cachorro. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar com Jesus. Senhor, hoje de noite eu me levantei. Conversa com ele. Porque quando você disser em nome de Jesus, amém, Deus vai dizer, quer ir embora? Vai, eu estou aqui. Porque eu estou aqui para te ouvir. Alegria. Amém. Essa palavra eu considero boa, porque eu uso. Amém. Não é porque eu vou pregar amanhã, é porque eu quero falar com o Senhor. Independente de pensamento A, B ou C, né? O mais importante é essa intimidade. É o querer estar perto dele. Aí, entendeu? É isso mesmo. Não é porque o senhor vai fazer alguma coisa a mais, é porque o senhor fez. Agora, quer o senhor faça, quer o senhor não faça.
Independente se a salvação já está garantida, ou se eu pecar, eu vou perder a salvação ou não. Isso. A minha principal vontade é essa intimidade com Deus. Senhor, eu estou aqui falando com o Senhor, não é porque a Aline me deu um grande problema hoje para fazer o podcast, não é por isso. Isso eu oro daqui a pouco. Agora, Senhor, eu quero falar com o Senhor, quero conversar. Quero Desfrutar, né? Desfrutar desse momento. É isso. Agora, para encerrar, pastor, também saindo um pouquinho aqui do nosso script, Sim. Conta pra gente, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia, a palavra de Deus? Meu Deus do céu. Bom, eu não vou deixar você sem resposta. Mais ou menos. Para alguns, eu vou responder a pergunta aí. Para alguns, eu sou calvinista. Certo? Para alguns, eu sou quase calvinista. Uma coisa eu não sou, arminiano. Eu creio na eleição pela graça. Fica difícil para mim. Eu creio nos 5 pontos. Eu creio que só ele. Enfim, assim você fica mais à vontade. Bem, eu me batizei aos 9 anos. E aos 9 anos ganhei uma Bíblia. Eu ainda a tenho. E naquele ano eu me batizei em outubro e li aquela Bíblia durante um ano que a Igreja Batista fornecia uns. Então eu li a Bíblia todos os anos. Eu fiz uma coisa errada, que em 1978, eu li a Bíblia 4 vezes no ano de 1978, foi um voto que eu fiz. Nunca mais eu faço um voto desse e ninguém faça. Porque não vale a pena. É muito complicado, mas eu cumpri o voto. Eu anotei na Bíblia, olhando os meus alfarrábios, os meus muquifos literários de artigos, que eu devo estar terminando, sem sombra de dúvida, a 52ª vez. Muito bom. Todinha. Agora, só explicando por que eu fiz essa pergunta, né? Como a gente estava falando de intimidade, de querer estar mais próximo de Deus, né? Ter esse contato mais íntimo, a palavra nos ajuda muito nisso, né? E por que eu perguntei? Pastor Celso, ele fala de intimidade de uma maneira tão natural, tão simples, porque a gente sabe que o Senhor tem essa intimidade. E por que tem tanta essa intimidade? Porque a palavra de Deus está enraizada, né? E não é pelo número de vezes, é porque você vê que realmente essa intimidade ela vai brotando dessas experiências da leitura da palavra, do conhecimento, de cada vez que o Senhor vai lá e abre a Bíblia e Deus vai falando de novo. Então, é tão natural, né? Eu não fiz a pergunta só pelo fato, vamos tentar alcançar o pastor, vamos lá, vamos ler 60 vezes, ele chegou tanto, nós vamos passar ele. Não é por causa disso, é para que as pessoas entendam que essa intimidade que ele fala, né, esse momento íntimo com Deus, ele é gerado por conta de todos esses momentos de leitura, se colocar de novo, e ler a mesma passagem de novo e de novo. E é essas experiências que eu também quero ter. Né? Não só de ler a Bíblia por ler as palavras, mas para poder brotar dentro de mim também essa intimidade, esses momentos, que eu tenho certeza que o Senhor viveu diversas vezes. Em cada vez que abria a Bíblia e falava, não, eu vou ler ela mais uma vez. E agora eu vou ler assim, e eu vou ler desse jeito, né? Cada vez que eu leio, eu faço um outro jeito, né? Por misericórdia de Deus, eu, este ano, leio a Bíblia só em inglês para não esquecer a língua, né? Mas, veja só, eu nasci num lar analfabeto, né? Meu pai é analfabeto, minha mãe não, mas meu pai sem saber ler e escrever nem assinar o nome. E o único livro que chegou para nós na roça foi a Bíblia. Então, eu, meu irmão e minha irmã, nós temos uma linguagem que dá a impressão que é por causa dos diplomas que a gente tem, mas não é por isso. Porque meus pais falavam errado, muito errado, até hoje, quer dizer, não falam mais porque faleceram há pouco tempo. Mas a nossa linguagem é por causa da Bíblia. Uma linguagem mais clássica. Porque eu e meu irmão só falamos Bíblia, porque a gente não tinha revista, não tinha rádio, não tinha nada. E isso levou a gente a ler Bíblia. Isso pegou um gosto e eu acho que tem essa coisa como interveniente. E eu tenho dificuldade até hoje para falar simples.
Eu oro sobre isso. Eu tenho dificuldade. Porque é só a Bíblia que eu conheço. Claro, depois foram mudando as coisas. Mas, enfim, Deus foi tendo misericórdia e ler a Bíblia para mim todo ano é bom. Esse ano eu fiz um outro propósito, é de ler a Bíblia em 2 anos. Por isso que eu estou terminando esta leitura 52ª em 2 anos e não em um mais, porque eu paro em cada capítulo para fazer uma coisa que eu falo outro dia. Muito bom. Eu abri esse parêntese só para poder esclarecer e trazer para todos que estão nos assistindo que o pastor Celso ele tem essa intimidade, essas experiências, esses entendimentos, porque ele lê realmente a palavra de Deus e cada vez que lê é um momento diferente, Deus vai falando de novo. E é isso que eu tenho buscado para a minha vida. Né? Eu tenho aprendido muito com o pastor Adriano também sobre isso. E eu sei que ele aprendeu com o senhor isso também. Então, é o legado que vai sendo deixado. Então, a gente tem aprendido demais. E eu tenho buscado muito também esses momentos, essa intimidade. Independente de quantidade de vezes que lê a palavra de Deus, é bom ler, sim, é bom a gente ler todas as vezes. Mas o melhor de tudo isso é poder ter tão enraizado isso dentro da gente, essa intimidade, a chegar nesse ponto de não conseguir falar diferente do que está na Bíblia, de não ter outro assunto, de ter uma linguagem até meio formal, mas de tanto ler a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Então, é só um parênteses aqui que eu queria deixar para todos vocês, desse pastor incrível. E não é à toa que a gente veio aqui hoje para falar sobre um assunto complexo, mas que eu tinha certeza que o senhor ia tirar de letra. E mais uma vez, pastor, eu não tenho palavras para agradecer. Né, quero agradecer, né, diante de todos que estão nos assistindo. Eu não sei em que momento eles vão assistir, mas vão nos ver em algum momento. Então, agradecer mais uma vez por ter nos aberto as portas da sua igreja. Né, essa igreja que é a nossa casa, é a nossa irmã. Estamos juntos, caminhando juntos. Né, sabendo que vocês podem contar com a gente pode contar também com vocês, tá, pastor? Então, mais uma vez, muito obrigada por nos receber. De uma maneira descontraída, sem medo, sem nervosismo. E que Deus continue honrando a sua vida, né, prosperando essa igreja, abençoando, fortalecendo, né, os teus joelhos. E que o Senhor saiba que lá em Suzano existe um povo também que está orando, que está junto, Amém. Que está em oração também, sempre junto com essa família, com essa casa que é aqui em Hermelino Matarazzo. Amém. Obrigado. Como você sabe, para encerrar eu agradeço a vinda de vocês e sempre digo que Suzano está sempre na frente. O ministério que não fique com ciúmes, né? Mas Suzano está sempre na frente. E isso vai ficar comprovado com o pós, que o povo que ouvir e ver esse pod vai entender, com o pós. E eu já digo para você, se você puder, compareça. Amém. Porque é preparando obreiros saudáveis. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, eu que agradeço. E se você que está nos assistindo já passou o pós, aguarde depois outros eventos, né? Vamos ver aí depois. Se você assistir antes de ter esse evento, não perca, porque o pós, que é o nosso seminário, que vai acontecer no mês de maio, vai ser uma grande bênção, é uma preparação para obreiros saudáveis. Então, toda a liderança, né, todos os obreiros, aqueles que servem na igreja, que estão aí na linha de frente, vai ser poderoso, hein, pastor? Vai ser uma grande bênção. Exato. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Até a próxima. Né? Vamos ver para onde nós vamos. Estamos aí com o pé na estrada. Vamos ver para onde o Senhor nos leva. Então, gente, mais uma vez, obrigada. Nos segue aí nas redes sociais, @iepsus. Estamos no Facebook, Instagram, no YouTube. Né? Fiquem ligadinhos aí que sempre tem uma novidade para vocês nas nossas redes. Amém? Que Deus abençoe todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.